Olá pessoal, de maneira resumida, explicando para vocês operações com decimais. As operações com decimais envolvem as quatro operações básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, além da potenciação e radiciação. No vídeo de hoje a gente vai focar só na potenciação, tá? Além das quatro básicas. Para cada operação existem os procedimentos corretos e cuidados que devemos seguir e realizar para que os nossos cálculos sejam corretos, tá? A gente vai ver de modo detalhado, porém resumido, cada um deles. Adição e subtração. Adição e subtração, de maneira resumida, a linha vírgula com vírgula e opera. Certo? Como se fosse então uma adição normal, eu coloco o número casa embaixo de casa e eu vou somar ou subtrair. O único cuidado que eu tenho que tomar é que eu estou trabalhando com sinais diferentes, ok? Então, por exemplo, aqui eu estou somando dois números negativos. Se eu estou somando dois números com o mesmo sinal, conservo o sinal e somo os números. Então, 3,25 mais 4,9. Para mim fazer a soma de 3,25 e 4,9, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Quando não aparecer nenhuma casa, acrescento zero e faço a soma como se fosse um número sem vírgula. Então, 5 mais 0, 5. 2 mais 9, 11. Então, 1 sobe 1. 3 mais 4, 7 mais 1, 8. Vírgula embaixo de vírgula. Então, o resultado menos 8,15. Certo? Aqui, a soma de dois números positivos. Certo? Então, conservo o sinal, somo os dois valores. Então, 1,25 mais 3,75. Vou somar. 5 mais 5, 10. 0 sobre 1. 2 mais 7, 9 mais 1, 10. Então 0 sobe 1. 1 mais 3, 4 mais 1, 5. Vírgula embaixo de vírgula. Então 5. Preciso colocar esses dois zeros depois da vírgula? Não, porque não faz diferença. Tá? Não faz diferença ter zero antes do número inteiro e nem depois na vírgula, tá? São modos diferentes de representar que a gente não usa. Aqui, nos dois exemplos de baixo, eu estou trabalhando sinais diferentes, tá? Então, quando eu estou trabalhando sinais diferentes, conserva o sinal do maior. Então, quem que é maior? 4,9. Como ele está positivo, conservo o sinal do maior e subtraio os dois números, vírgula embaixo de vírgula. Se não tem, completa com zero. Tá, zero dá para tirar 5? Não, então tem que pegar emprestado como se fosse uma subtração normal. 10 menos 5, 5. 8 menos 2, 6. 4 menos 3, 1. Então, resultado 1,65. Positivo. Aqui no próximo exemplo. Soma de números com sinais diferentes. Conservo o sinal do maior valor. Quem tem o maior valor aqui? 3,75. E subtraio os dois. Cinco menos 5, 0. 7 menos 2, 5. 3 menos 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula. Preciso desse zero à direita? Não. Então, 2,5. Ok? Multiplicação e divisão. Para multiplicar os números, eu faço o jogo de sinal, não posso esquecer. Multiplicação e divisão. Lembrar do jogo de sinal. E depois faço a multiplicação como se fosse uma multiplicação sem vírgula. Aqui, mais com menos, menos. Vou fazer a multiplicação dos números.
6 vezes 5, 30. Então, 0 sobe 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 0, vou para a próxima unidade. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Vou somar depois que eu terminei a multiplicação. 0, 6, 5. Qual que é a diferença aqui agora na multiplicação? Eu conto as casas decimais que eu tenho para depois cortar a vírgula. Eu tenho uma em cima e uma embaixo, então no total são 2. Então eu vou contar 1, 2 casas e cortar a vírgula. Então, resultado 5,6, negativo. Aqui, divisão. Divisão, primeiro começa com jogo de sinal. Menos com menos, resultado positivo. 10 dividido por 2,5. Na divisão, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Eu tenho uma casa depois da vírgula aqui no dividendo. Então, aqui no divisor. No dividendo aqui, então, eu vou acrescentar uma casa. Vou acrescentar um 0. Depois que eu igualei as casas decimais, corto a vírgula. Então, agora é 100 dividido por 25. 100 dividido por 25 cabe 4 vezes. 4 vezes 25, 100. Resultado 0, divisão exata. Então, a resposta de menos 10 dividido por menos 2,5 é 4. Potenciação. Já a potenciação, em que a base é um número decimal, temos que lembrar as propriedades de potenciação, em que são válidas para qualquer número. Então, se eu imaginar aqui um número qualquer, 3,1, como é que eu vou fazer, então, as propriedades de potenciação? Lembre, são poucas propriedades, só que são importantes. Primeira propriedade, todo número elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0, com exceção a 0, vale 1. Todo número elevado à enésima potência é esse número multiplicando ele mesmo, certo? N vezes. Por exemplo, então, se eu tenho 3,1 ao quadrado, é a mesma coisa que pegar 3,1 e multiplicar por 3,1. E 3,1 vezes 3,1, eu tenho o quê? Tenho 9,61, fazendo a multiplicação. E assim por diante. Essas são as principais propriedades que vocês têm que lembrar. Só que, um cuidado importante. Número negativo elevado a expoente par, resultado positivo, certo? Número negativo elevado a expoente ímpar, resultado negativo, tá? Então aqui seria mais 9,1, e se eu elevasse ao cubo, nesse caso aqui, eu teria menos 29,791. São os cuidados que vocês precisam ter. E lembrem, números decimais podem ser decompostos. Por exemplo, uma parte inteira mais 2 décimos mais 5 centésimos mais 1 milésimos. A gente pode fazer a decomposição como se fosse um número qualquer. Aqui seria 1000 mais 200 mais 50 mais 1. Só que a decomposição nesse caso é a partir do número inteiro para a parte decimal, ok? A primeira eu tenho décimos, depois eu tenho centésimos e por últimos milésimos, ok? Lembrem disso, pessoal. Bem, por hoje é só. Um grande abraço. Espero que esteja claro o que eu passei para vocês de modo bem resumido.